Para encerrar aqui a nossa pauta de hoje, Rose, a Band News Difusora foi muito bem representada na coluna, em um dos podcasts mais conceituados, né, de política, um dos mais importantes do país, que é o assunto com a Renata Lopretti. Não é isso, Rose? Você esteve lá com ela? Sim, eu agradeço a gentileza das suas palavras, viu, Jenny? Na verdade, a Band News está muito bem representada também aí com você, com todas as mulheres jornalistas da Band News, com o nosso chefe, Rafael Campos, com toda essa equipe, que é uma equipe muito comprometida. Agora, em relação ao podcast, o assunto, eu acho que também da jornalista Renata Lopretti como você falou, um dos podcasts mais importantes, mais ouvidos, especialmente nessas questões políticas, em função de todo o histórico da credibilidade da Renata Lopretti na atuação dessas coberturas. E esse podcast está fazendo uma série de análises, né, de coberturas para entender as disputas regionais em alguns estados. E escolheu também ouvir o que acontece aqui no estado do Amazonas, porque, afinal de contas, algumas vezes a gente já trouxe isso aqui, esses caciques que dominam a articulação, os nomes, as indicações nas urnas, eles também são forças e potências de lideranças nacionais dos partidos que estão na disputa, na conjuntura nacional. E isso é algo interessante, como é que eles se constroem, como é que eles se apresentam e como é que eles mantêm essa força regional deles também. É interessante porque a política regional do norte, do estado do Amazonas, nunca foi muito interessante para a cobertura nacional. Fazer matéria política sobre o Amazonas era muito difícil para mim, como repórter, por exemplo, de emplacar nessas coberturas que eu faço de colaboração para a mídia nacional. Alguns nomes sempre emplacavam em função das circunstâncias dele, o histórico de Arthur Virgílio, o respeito que os jornalistas nacionais têm em função da atuação dele como oposição a Lula, era um dado que fazia com que o nome dele sempre repercutisse na mídia nacional, seja por questões positivas, por críticas que ele faça, né, em determinados contextos nacionais, seja por questões negativas em relação à atuação dele aqui. O nome de Adair Pinheiro, por exemplo, também é um nome que sempre foi considerado um nome de impacto nacional por todo o histórico da família, das gestões e de tudo que aconteceu em torno da atuação dele aqui no estado do Amazonas e das relações dele. Mas agora você vê que há um pouco de preocupação em determinados ambientes, o assunto é um desses, com essa política, com os desdobramentos regionais e um olhar diferenciado para cá, né, para essas articulações de poder na região norte, que volta e meia está na pauta internacional, o estado do Amazonas, em relação a todos os conflitos e os problemas. E a política, muitas vezes, é a origem primeira desses problemas. Muito bem, Rose. Que bom a gente poder levar um pouquinho aí do que é notícia aqui no Amazonas, da análise em relação ao cenário do Amazonas, para tanta gente, né? Com alcance nacional nesse podcast da jornalista Renata Lopretti. E que orgulho o conteúdo da nossa coluna, da coluna de política do jornal Band News Manaus, com a jornalista Rosiane Carvalho, ser escolhido para representar aqui o estado do Amazonas nesse podcast tão importante. Parabéns, Rose, pela atuação, pela cobertura e pela participação e pela representatividade, né? A importância que tem participar desse podcast. Obrigado, viu, Rose, pela coluna de hoje. Mais uma vez eu tenho que dizer, agradecer suas palavras gentis comigo, mas fortalecer que é uma verdade, que nenhum trabalho ele é feito, ainda mais jornalístico, ele é feito de forma isolada. Isso é resultado, com certeza, desse trabalho coletivo e conjunto que nós fazemos todo dia aqui na Rádio Band News. Eu agradeço você todo o apoio que você me dá diariamente também nas coberturas, as trocas de ideias, né, todas as questões, a Diene, todos os colegas, todos nós avançamos juntos nessa nossa intenção, que é fazer uma cobertura isenta, uma cobertura plural de todas as questões envolvendo o nosso estado e a nossa região. Valeu, Rose. Até a próxima. Tchau, tchau.